Olá, nós temos a alegria de mais uma vez receber aqui no Missão 360 o pastor Gary Krause, que é o líder mundial de missão da Igreja Adventista, reeleito nessa assembleia que acontece em San Antônio, e daqui nós falamos com ele para os nossos telespectadores queridos do Missão 360. Seja muito bem-vindo, pastor Gary. Muito obrigado. Pastor Gary, sempre quando eu ouço falando sobre missão, eu percebo que esse é um assunto assim que vibra no seu coração. É muito bom lhe ouvir falando sobre missão. Por que essa palavra é tão importante, não só no seu ministério, na sua vida, mas para todo cristão seguidor de Jesus Cristo? Quando você lembra a razão pela qual Jesus veio ao mundo, vemos que ele veio com uma missão, porque ele amava tanto sua criação e a humanidade, que ele veio do céu e decidiu que desceria à terra para estar em nosso meio, para nos mostrar o quanto Deus nos ama. Essa é a história do cristianismo, é a base de estarmos aqui. Então, basicamente, estamos nos ajuntando a ele para mostrar seu amor ao mundo. O cristianismo se mantém vivo por muitas razões. Ele faz coisas boas ao redor do mundo, mas a força fundamental é que Deus nos ama e Ele quer sua imagem restabelecida na humanidade. Ele quer que as pessoas vivam integralmente. Jesus disse: "Eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância." Então estamos nos juntando a Ele em compartilhar essa vida. Às vezes as pessoas têm a ideia de que o cristianismo é para pessoas idosas sentadas em uma igreja. Não. É uma coisa mais empolgante estar envolvido em fazer a diferença na vida das pessoas hoje e na eternidade. Agora tem uma pergunta, porque o senhor mencionou Jesus Cristo e o seu ministério aqui nessa terra, sua vida aqui na terra. Jesus se envolveu com missão, porque muitos cristãos gostam de apresentar o cristianismo como um conjunto de normas, uma forma, um jeito de viver, uma maneira de agir, de se apresentar. Foi isso que Cristo ensinou, ou ele se envolveu com as pessoas, ele cumpriu a missão enquanto ele viveu aqui? Quando Jesus veio, ele se juntou a nós, ele modificou a razão da vida. E a razão da vida é o serviço. Basicamente é como quando você tem um carro novo. A primeira coisa que você faz é ler as instruções, porque as pessoas que fabricam um carro sabem como ele irá funcionar da melhor maneira. Se você quer saber como viver a vida, então você encontrará as instruções com o Criador. Jesus mostrou como viver e isso é muito importante, porque se você vive dessa maneira, então você terá uma vida satisfatória. Mas missão é ajudar as pessoas a encontrar essa vida, essa esperança em Cristo. Não é uma questão de ter regras a seguir para ser cristão, que vai chegar ao céu. Não. Essas regras existem porque Jesus nos ama e Ele quer que sejamos felizes e satisfeitos. E para fazer isso, Ele nos dá as instruções. Agora, enquanto Jesus cumpriu a sua missão, Jesus seguiu um método. Jesus tinha um padrão de como trabalhar para alcançar as pessoas. Nós já falamos sobre esse método aqui no programa Missão 360 várias vezes, mas nunca é demais relembrar os métodos, os passos que Jesus seguia. Quais eram esses métodos, então? A gente pode relembrar isso? Ele não veio ao mundo e simplesmente pregou. É linda a maneira como ele ministrou. O melhor resumo do método de Cristo vem dos escritos de uma mulher chamada Ellen White. Ela disse que o método de Cristo era um número de passos. Número 1, ele se misturou com as pessoas. Nós falamos da encarnação. Ele veio como um de nós, em pele humana. Segundo, ele mostrou simpatia, essa era a sua atitude. Ele ministrou suas necessidades. Quando ele viu pessoas doentes, ele as curou. Quando viu pessoas emocionalmente doentes, ele supriu suas necessidades. Então ele se misturou, mostrou simpatia, supriu suas necessidades e automaticamente ganhou a confiança das pessoas. As pessoas o amavam, até mesmo os pecadores. Jesus os atraía porque sabiam que havia algo de especial nele. Ele era o Filho Santo de Deus, mas também tinha essa compaixão envolvente e as pessoas confiavam nele.
Dessa maneira, ele era convidado às reuniões sociais. E claro, quando ganhava a confiança das pessoas, então os convidava a segui-lo. Frequentemente, como cristãos, vamos pelo caminho contrário. Primeiro os convidamos a segui-lo antes de seguir os demais passos. Quando nós nos reunimos numa reunião como essa que acontece aqui em San Antônio, nós vemos que as pessoas vêm de lugares diferentes e que em cada parte do mundo a igreja enfrenta desafios diferentes. E nós também aqui no Missão 360 já falamos sobre os grandes desafios da igreja. Hoje, quais seriam os maiores desafios que o cristianismo tem para enfrentar no mundo que nós vivemos? Quando olhamos para os desafios da missão, podemos olhar de maneiras diferentes. Podemos olhar em termos de geografia. Existem vários territórios do mundo onde o cristianismo fez pouco impacto. Também podemos falar em termos de grupos de pessoas. Dentro de uma área geográfica, podem haver centenas de diferentes grupos de pessoas. Existem regiões do mundo onde a igreja adventista tem milhares de membros, mas dentro de um grupo de pessoas. Então o desafio é fazer com que eles alcancem outros grupos de pessoas. Eu olho para esse tipo de coisa e então olho para a situação geral, como as cidades e as áreas urbanas. Os adventistas tradicionalmente têm sido mais fortes em áreas rurais e em ilhas. Esse é um desafio da missão. Eu penso na janela 1040 que vai do noroeste da África até a Ásia. Eu penso no crescente secularismo e pós-modernismo onde as pessoas vivem suas vidas sem nenhuma referência a Deus. É irrelevante para eles. Como construir pontes até eles? Esse é um desafio enorme da missão. E ainda existe outro desafio da missão: nós. A falta de envolvimento dos membros da igreja, onde nos tornamos membros de um clube no sábado de manhã. Fazemos o culto e voltamos para casa e vivemos a vida como todas as outras pessoas. Somos chamados para ser discípulos, que tornam suas vidas em vidas para a missão. Então, quando fazemos as coisas, devemos ter um olhar de como ser uma influência para Jesus. Se saio para comer, talvez posso chamar um amigo. Por que não criar oportunidades onde posso convidar amigos não cristãos e assim começar a ministrar com essas pessoas? É esse envolvimento com a missão que é um grande desafio. E quais são, olhando principalmente os relatórios que são apresentados numa reunião como essa, nós vemos que são feitos esforços extraordinários em várias partes do mundo que são muito hostis ao cristianismo. Mas quais são as principais frentes de missão da Igreja Adventista? De que maneira a Igreja tem hoje cumprido a missão, utilizando ferramentas modernas ou estratégias modernas para alcançar a missão que nós temos que completar? A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui um amplo leque de metodologias. Um dos métodos que tem dado certo é o evangelismo público, onde você convida as pessoas a uma reunião e compartilha verdades bíblicas. E isso ainda é eficaz em muitos lugares. Mas encontramos que, em alguns lugares, as pessoas não são mais atraídas a esse tipo de coisa. Temos um sistema escolar, o maior e o mais completo sistema escolar do mundo. É uma agência de evangelismo porque muitas das pessoas que vão estudar não são crentes. Temos ministérios de saúde, temos publicações e a lista continua. Mas o que eu gostaria de mencionar especificamente é a ênfase no plantio de igrejas. Temos pioneiros de missão global, temos pastores, membros leigos que estão intencionalmente criando novos grupos de fiéis. É minha convicção que nosso melhor crescimento ao longo dos anos foi ao criar novos grupos de fiéis. Uma última pergunta agora. Como eu já mencionei, o seu coração pulsa quando fala de missão. Quando você olha esse estádio lotado de pessoas que representam a família adventista ao redor do mundo todo, que são milhões de pessoas. Aqui nós temos 40, 50, 60 mil pessoas reunidas. Qual que é o seu desejo para cada uma dessas pessoas? E para cada um dos adventistas, os milhões de adventistas que estão ao redor do mundo em relação à missão? O que você espera deles? Eu espero que cada pessoa, não importa qual a sua cultura, idioma ou área geográfica, ore e trabalhe para encontrar novas maneiras de falar das boas novas de Jesus dentro de cada contexto.
Apesar de a verdade ser a mesma, isso não se compromete. A mensagem deve ser colocada em uma linguagem que as pessoas possam compreender. Se eu vou para o Brasil e prego um sermão de 1 hora, esse sermão terá uma porção de verdades maravilhosas e pode ser que isso funcione bem aqui na América do Norte. Mas não fará nenhum sentido falar em inglês para pessoas que falam português. Temos que pensar da seguinte maneira: a verdade do sábado, como posso torná-la significante para alguém nesse contexto? Falo sobre o descanso? Falo de um tempo de renovação espiritual e física? Preciso buscar novos termos onde posso demonstrar e falar sobre a verdade de uma maneira significante para as pessoas. E a demonstração é a parte mais importante, porque podemos falar o quanto quisermos, mas como diz Ellen White, é um amável e amoroso cristão, o maior argumento do cristianismo. Pastor Gary, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui em Missão 360. E certamente nós vamos nos encontrar várias vezes aqui ainda nesse programa. Muito obrigado. It's my pleasure. Thank you. Obrigado.